Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Antes de iniciar a mensagem, vamos fazer um breve momento de oração para que o Senhor continue falando nos nossos corações. Senhor Deus e Pai, santo, santo é o Senhor, Pai de infinito amor e graça, misericórdia. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, ter a liberdade de falar em teu santo nome, sem sofrer nenhum tipo de sanção, Pai. Porque muitos aí estão perdendo essa liberdade de poder anunciar a tua palavra, e nós aqui estamos sendo privilegiados com essa oportunidade. Continua falando, que o Espírito Santo possa falar aqui aos corações, nessa breve reflexão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou um pouco nervoso, mas acredito que seja normal, porque 90% das pessoas que passam por aqui falam isso, então estou entre essa parcela aí. Eu vou falar um pouquinho a respeito do nosso tema, porém, o texto que eu vou usar como base está no livro de Daniel, no capítulo 3. Quem quiser ir abrindo. Vamos fazer uma meditação com base em uma passagem bastante conhecida, que é da fornalha ardente. Antes da gente iniciar a leitura do texto, eu gostaria de introduzir, para a gente não fazer uma leitura extensa e não ficar um pouco cansativo. A princípio, a passagem vai relatar um momento na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um momento onde eles vão passar por uma adversidade, por uma provação, causada pelo anseio do rei Nabucodonosor em ser um verdadeiro narcisista. Era um rei que gostaria de ser glorioso. Era um rei que gostaria de ser como um deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, neste momento, vão ser provados diante de milhares de pessoas. Porque, com base na história, o rei Nabucodonosor detentia muitos reinos, muitas províncias e subjugava muitos povos. Então, é de se pensar que certamente ali haveriam milhares de pessoas para adorar a imagem do rei Nabucodonosor, porque ele tinha construído uma estátua na qual deveria ser adorada por todo o povo que se encontrasse naquela região. E nessas milhares de pessoas estavam lá também Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu vou começar a ler a partir do versículo 13, logo após esses três jovens se oporem à oposição do decreto do rei. Eles foram contrários à ideia de adorar um ser humano, ao invés de adorar ao único Deus que deve ser adorado. Vamos ler a partir do versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestaram culto ao meu Deus, nem adoraram a minha imagem de que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da lira e da harpa, da gaita de fole, prostem e adorem a minha imagem que fiz. Mas se vocês não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, o Nabucodonosor: quanto a isto não precisa se responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, o primeiro ponto que eu gosto de destacar nas mensagens, na maioria delas, é com relação ao cenário onde ela se passa. E para Sadraque, Mesaque e Abidnego, o cenário era de desfavorecimento total, porque eles estavam em território estrangeiro. Eles não eram oriundos da Babilônia. Eles não eram daquele povo. Isso colocava ele como um povo submisso à autoridade do rei, porque era isso que eles eram, servos do rei.
E quando você é servo de alguém, você tende a ser submisso a todas as ordens daquela pessoa. E eram naquela posição que eles se encontravam. O segundo ponto que eu gosto de destacar é com relação a ir contra o posicionamento de todos ali. Quando a gente acha apoio, a gente tende a se sentir mais confortável, tende a se sentir mais amparado. Porém, quando a gente está sozinho, principalmente numa aprovação, se torna muito mais complicado passar por ela. E aí temos também a figura de um rei soberano, um rei absoluto, que tinha declarado um decreto contra a qualquer invertida contrária à sua ordem de adoração à sua imagem. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam contrárias às ordens dos reis, estavam contrárias aos seus decretos. E mesmo assim, eles não se importaram em se opor à ideia do rei. E a gente, com a visão humana, talvez perguntaria, neste momento, por ser talvez ignorante, leigos, do porquê Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram tal comportamento. Porque esses três jovens, em uma situação tão desfavorável para eles, se opuseram à ordem de um rei absoluto. Por que eles fizeram isso? Por que eles agiram dessa forma? Agiram com desobediência para com milhares ali. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego tinham seus corações guardados no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles colocavam toda a sua fé, toda a sua esperança em um Deus verdadeiro e único, no qual é o único digno de ser adorado, não a imagem do rei Nabucodonosor. E isso, né, é uma lição. Isso é uma lição que Sadraque, Mesaque e Abednego passa para nós até os dias de hoje. No meio de uma provação, no meio de um desafio ali, onde a gente está em um cenário totalmente desfavorecido. E a gente pode, através desse exemplo, desses três jovens, tirar algumas lições. E eu separei aqui 3 tópicos que Sadraque, Mesaque e Abednego, né, fizeram de modo indiretamente, porém que falou bastante comigo. E eu agora quero passar isso para os irmãos. O primeiro ponto é que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionaram. Nós, servos do Senhor, que temos nossos corações guardados neles, temos que nos posicionar. Temos que ser contrários a princípios mundanos. Temos que nos posicionar contrários às normas que são normais aos olhos do mundo. Temos que ser realmente posicionados para defender o reino do Senhor e assim levar o evangelho. Porque naquele momento ali de oposição, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam renunciando às ordens dos reis e anunciando o reino de Deus. Então, temos que ir, sim, contra tudo e contra todos aqueles que são contrários à lei do Senhor. Porém, não é de qualquer forma. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles agiram com sabedoria. Nós não podemos nos posicionar de modo vão, por ideologia de homens, por achismos, mas nos devemos pautar na lei do Senhor, porque é dela que vem toda a fonte verdadeira para a vida. E a gente pode tomar como exemplo agora, peço aos irmãos que abram no livro de Josué, no capítulo 24, onde a gente também vai ver um exemplo de um homem que se posicionou contrário à ideia de muitos ali. Josué, capítulo 24. Olha o que diz no versículo 15 do livro de Josué, no capítulo 24. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui ele está indo contrário a toda aquela dúvida na qual a população estava tendo naquele momento de adversidade, naquele momento de provação, em conquista da terra prometida. Ele ali estava declarando seu posicionamento, deixando claro a quem ele servia, deixando claro a quem ele prestava culto somente. O segundo ponto que eu gosto de destacar nessa história, com relação a Sadraque, Mesaque e Abednego e seu comportamento, é que quem guarda o seu coração no Senhor não se conforma com as ordens alheias, não se conformam com as ordens do mundo. Porém, transforma, através da completa mudança da vossa mente. Remete ao texto lá de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Não se conformei com esse mundo, porém transformai-vos pela completa mudança da vossa mente, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a nossa forma de agir, essa é a nossa forma de pensar, como crentes sábios, né? Com sabedoria, não agir com imprudência. Né? Às vezes a gente acaba se excedendo no que foge à palavra do Senhor.
por preceitos de homens alheios. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego não. Eles se firmaram no Senhor e agiram com sabedoria, da forma correta, sendo submissos à ordem de um rei, de um Deus muito maior do que o Nabucodonosor. O terceiro ponto de lição também que a gente pode tirar de Sadraque, Mesaque e Abednego pode ser referente ao exercício da fé, da esperança. Porque não foi só esse momento de provação que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Tiveram muitos outros. Porém, no que eu estou fazendo referência aqui, a esperança deles foi até o último minuto. E a esperança deve ser dessa forma. O próprio pastor aqui trouxe uma vez algo que me fez lembrar, quando eu estava lendo o texto, que a esperança, ela não é a última que morre, porque a esperança, ela não morre. Se a esperança morre, morre a fé, e a fé também não pode ser morta. Que a fé morta nada serve. Então a esperança, ela é viva. A fé, ela é viva e deve ser praticada. Porém, a fé, ela também deve ter um fundamento. E o fundamento é uma rocha, que se chama Jesus. Então a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego estavam firmados em uma rocha. A esperança de Sadraque, Mesaque e Abednego estava firme em um posicionamento, estava firme em uma sabedoria, graças a uma nova mentalidade nas quais ele adquiriu, servindo ao Senhor. E agora eu peço para os irmãos abrirem no texto de Abacuque, que a gente vai também perceber aqui algo que o profeta fala com relação a essa esperança, o exercício da fé. Abacuque, capítulo 3. O exercício da fé, ele deve ser constante, irmãos, porque a gente tende a conquistar certas coisas, né? A atingir objetivos, porém a gente quer atingir objetivos de forma muito fácil, de forma muito rápida. Né? A gente não entende que há um processo por trás de todo objetivo, de toda conquista. Seja no mundo espiritual, seja no mundo pessoal, enfim. Quando a gente quer conquistar um objetivo, a gente tem que passar por processos, né? Para que a gente venha, no fim, entender realmente o valor daquilo. E todos os homens da Bíblia, se a gente for parar para observar, passaram por processos, passaram por momentos de provações. Porém, esses momentos de provações foram também passageiros para todos, porém, eles também conseguiram chegar aos seus objetivos, graças à paciência que eles tiveram no processo e a esperança de chegar no final. A gente destacando aqui no versículo 17 de Abacuque 3, vamos ter o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no meu Deus, da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, ele dá aos meus pés a ligeira das costas, e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Aqui, o profeta Abacuque, ele está declarando também um posicionamento para si mesmo. Ele está declarando para si mesmo, para o próprio coração dele, que ainda que tudo aconteça, ainda que a provação seja difícil, ainda que o processo seja longo, que o deserto seja difícil, que o vale seja tenebroso, não importa o que aconteça, ele vai passar, ele vai exultar ao Deus da salvação dele, porque a esperança dele está em algo muito maior, assim como a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque quando você se posiciona através da sua nova mentalidade de sabedoria e tem um exercício da fé, você não se preocupa com a sanção que vai estar disponível a você por conta da sua renúncia. No caso de renunciar à ordem de um rei, a sanção era a morte. Era se jogar na fornalha de fogo ardente. Porém, eles não estavam preocupados com isso. O próprio texto relata que eles informaram ao rei que mesmo se o rei cumprir com o que ele tinha prometido, com o decreto, eles não iam voltar atrás na palavra deles. E agora um novo questionamento seria que, às vezes a gente se posiciona, a gente tem uma mudança de mente, a gente age com sabedoria, a gente exercita a fé e tem esperança. Mas, às vezes, a gente não consegue chegar a determinada
recompensa do Senhor, não consegue chegar a um determinado objetivo. Então eu peço para os irmãos voltarem lá no texto de Daniel. Vamos ler o versículo 24 e 27. O versículo 24 diz o seguinte: Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e aos seus conselheiros perguntou: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei perguntou e disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos e andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao de um filho de uns deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram sequer chamuscados. Os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles agiram com a sabedoria do Senhor e tiveram a recompensa aqui na terra. Porém, a gente tem que entender que a recompensa de um servo do Senhor não é para ele próprio, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque o objetivo aqui do Senhor, na verdade, era um plano muito maior do que salvar a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. O plano do Senhor aqui era mostrar àquele povo que, de fato, havia um Deus vivo, um Deus que olha para os seus servos, meio diante de um rei poderoso, de um rei absoluto, diante de uma multidão na qual detinha fé na figura de um homem, e mesmo no cenário desagradável que fosse, o Senhor Deus continuou com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles exercitaram a fé com sabedoria. E a gente, às vezes, tem o pensamento de uma vitória terrena, em vários âmbitos, material, pessoal, profissional, enfim. Sendo que, na verdade, o Senhor tem uma vitória muito maior guardada para a gente, que é uma vitória celestial, na qual a gente deve ter a mentalidade sempre, em todos os momentos. Então, essa é a mensagem de hoje, e espero que os irmãos possam ter aproveitado algo. Eu, no processo, consegui observar algumas coisas que a gente deve colocar em prática, porque não adianta a gente ler o texto, né, sondar algumas características, né, do personagem, da passagem, e não colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordenou. Agradeço a oportunidade e agora passo a palavra para quem é de direito.